forma que o Vance e o Trump trataram a China é de quem não conhece absolutamente a China, as capacidades chinesas e a forma de fazer política e de negociar dos chineses. Estava claro que daria errado. Ou seja, é uma elite presunçosa e, de outro lado, despreparada. Me parece que faltam Kissingers, né, na atual elite americana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você coloca, que me parece importante, é o seguinte: de fato, a China, se a Rússia não se dobrou com mais de 700 sanções, e ocorreu exatamente o oposto que os Estados Unidos imaginavam com o cerco que se propuseram a fazer, com a China, que tem um PIB 10 vezes maior, que tem uma capacidade industrial maior, que tem uma população maior, que é o maior parceiro comercial de 150 países do mundo, a possibilidade disso dar certo é zero. Então é um projeto que nasce morto, não há a menor dúvida. E a outra questão que eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo é que essas ações presunçosas e desacertadas dos Estados Unidos têm, ao invés de contido, acelerado o desenvolvimento chinês. No caso dos semicondutores foi muito claro, né? Eles apostaram que conseguiriam interditar o desenvolvimento chinês cercando o setor de semicondutores, surgiu o DeepSeek, a Huawei produziu uma solução alternativa e um telefone super moderno, recuperou o mercado em pouco tempo, produziram um alternativo ao Android como sistema operacional, né? Agora, essa semana passada, a notícia foi o desenvolvimento de um chip pós-silício, menor, com mais velocidade, com menos consumo de energia, e essas políticas dos Estados Unidos de cerco, de contenção, têm desacreditado o dólar e precipitado o processo de desdolarização. Quando eu comecei a falar em desdolarização, sei lá, 10 anos atrás, muitos diziam, não, isso é impossível, que eles dominam 80%, 90% das reservas do comércio internacional. Eu falava, bom, isso eu sei. A questão é que a gente precisa analisar a tendência e as possibilidades que estão em jogo, as contradições. E a contradição é que o dólar, por um lado, ele é lastro por conta do poder da economia americana, por outro lado, de uma certa confiabilidade que ele gera. A partir do momento que tu utiliza ele como um instrumento de desestabilização, né, captura reserva de outros países, esse elemento de segurança passa a inexistir para muitos países, né? E tudo isso tem acelerado o processo de desdolarização. Essa é a principal demanda, a principal agenda política do BRICS ampliado, né? E a semana passada, uma das notícias foi o uso do renminbi digital por parte da China, dos países da ASEAN e do Oriente Médio, que já representa quase 40% do comércio internacional, por meio de blockchain. E, obviamente, a China vai utilizar o BRICS para potencializar, ampliar isso, vai utilizar a nova Rota da Seda, que já tem 150 países, para potencializar esse processo, e os Estados Unidos correm mais uma vez o risco de ter dado um salto bem maior do que a perna.